acho que dávamos então início ao webinar. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Sónia Almeida e das colegas que estão em representação do Núcleo da Garantia para a Infância do Seixal, a doutora Elsa Tavares e a doutora Eugénia Rodrigues. Este webinar está inscrito no âmbito do trabalho de pobreza infantil que a APN Portugal promove desde 2009 e, portanto, nós já realizamos 2 webinars, um no final do ano passado e um já este ano. E este é o terceiro webinar que estamos a fazer no âmbito deste ciclo de webinars e desta feita o nosso objetivo era trazer aqui a visão da garantia para a infância do ponto de vista nacional, mas também do ponto de vista local, como é que nós em Portugal estamos a aplicar e a implementar este instrumento que é tão importante para que possamos reduzir a pobreza infantil em Portugal. Desafiamos a doutora Sónia Almeida a estar connosco para nos explicar como é que tem sido este processo, como é que a implementação tem sido feita nos territórios e quais são os desafios, mas também as conquistas, não é? É importante que consigamos também falar das conquistas. Eu, antes de continuar, gostaria que, se fosse possível, silenciassem os microfones, porque depois será mais complicado para quando estiverem a ser feitas as apresentações. E depois dos agradecimentos, eu apresentava só a doutora Sónia Almeida, que é licenciada em Serviço Social e é coordenadora nacional da Garantia para a Infância em Portugal, desde a sua implementação, e foi responsável pela elaboração do primeiro plano de ação nacional, que foi aprovado já em janeiro de 2022, e é responsável pelo acompanhamento da implementação nacional desta iniciativa que é de âmbito europeu. Ao longo da sua trajetória tem participado em vários processos legislativos, na concepção de diferentes políticas públicas de inclusão social e na coordenação de projetos, bem como integrado comissões e grupos de trabalho de âmbito nacional e internacional. Tem uma forte convicção de que cada criança deve ser garantido o acesso a oportunidades que lhes permita crescer em segurança, saúde, dignidade e que investir na infância é o melhor investimento para se construir uma sociedade mais justa, equitativa e sustentável. Passava já de seguida a palavra à doutora Sónia Almeida, agradecendo mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada, muito boa tarde a todos e a todas. Não consigo ouvir. Consegues ouvir? Eu não consigo. Boa tarde, eu estou a ouvir alguém a dizer que não consegue ouvir, mas eu consigo ouvir perfeitamente. Volto a reiterar a importância de desligarem os microfones, penso que já estamos em condições. Muito obrigada. Doutora Fátima Veiga, é um gosto estar aqui. Agradeço da sua pessoa e à APN Portugal o convite que me endereçaram de hoje estarmos aqui neste webinar a falar de garantia para a infância. É sempre um gosto e um prazer falarmos e, acima de tudo, parece-me que quanto mais falamos de garantia para a infância, melhor podemos estar, de facto, a promover um melhor futuro para todas as nossas crianças e, portanto, a IAPN aqui como um parceiro essencial na promoção da garantia para a infância, sem dúvida nenhuma, que é para mim um imenso gosto estar aqui hoje convosco. Volto a reiterar que é importante desligarem os microfones. Eu vou já começar a partilhar a minha apresentação, sem antes não posso também deixar de agradecer ao Núcleo Local do Seixal, que hoje está aqui, que me vai acompanhar nesta sessão, vão apresentar o seu exemplo daquele que tem vindo a ser o trabalho desenvolvido no município do Seixal relativamente à garantia para a infância. Portanto, eu vou centrar a minha apresentação num enquadramento e num contexto
e falar um pouco daquela que já é a dimensão da avaliação da garantia para a infância, e de seguida darei a palavra ao núcleo local do Seixal, que de imediato também aceitou o repto e o desafio de hoje estar aqui connosco e partilhar o seu trabalho. Peço só que me façam um sinal de confirmação que já estão a ver a minha apresentação. Alguém? Ok, já vi o sinal. Ok, então, garantia europeia para a infância. Falamos de uma solução estrutural para a pobreza infantil ou de uma aspiração política? Essa é a grande questão que se impõe. Aquilo que eu vou fazer nesta apresentação é uma análise sobre aqueles que têm, são os avanços, mas também os principais desafios com os quais ainda hoje nos confrontamos. Antes de mais, eu penso que todos aqueles que estarão aqui presentes saberão, nesta altura, o que é que falamos quando falamos da Garantia Europeia para a Infância, não é? Falamos de uma iniciativa da União Europeia que visa garantir que todas as crianças em risco de pobreza ou exclusão social tenham acesso efetivo e gratuito a um conjunto de serviços essenciais, sejam creches, jardins de infância, educação de qualidade, atividades culturais e de lazer, cuidados de saúde, alimentação saudável e habitação. E, portanto, são estes serviços que estão aqui representados. O objetivo é, de facto, que seja possível a todos os Estados-membros o acesso efetivo e gratuito a todas as crianças, e outros, embora não em situação de gratuitidade, mas que, de facto, sejamos todos capazes de ter políticas que promovam o acesso das crianças e jovens, e muito especialmente aquelas que são mais vulneráveis, a estes serviços essenciais. Portanto, muito telegraficamente, centrando-me aqui naquela que é, naquele que tem sido o percurso da Garantia para a Infância, não só em Portugal, mas aqui com a tónica no nosso país. Nós em 2021, de facto, temos a aprovação desta recomendação europeia por unanimidade. Durante este ano, logo em 2021, a aprovação foi em junho, dá-se a designação dos coordenadores nacionais. Aqui em Lisboa, aqui em Portugal, a designação foi em outubro de 2021, e inicia-se o processo de elaboração dos planos de ação nacionais. Portanto, esse era o primeiro mandato da recomendação europeia, que todos os países entregassem num prazo de 9 meses à Comissão Europeia aquela que era o desenho da estratégia que cada país se propunha a implementar com vista ao cumprimento da recomendação europeia, e o plano de ação português vem a ser aprovado em janeiro de 2023, um pouco depois daquele que era o prazo que estava estipulado por força de termos tido um período eleitoral em Portugal e que inviabilizou a possibilidade do cumprimento, mas de facto em janeiro de 2023 dá-se então a aprovação deste plano de ação, com 76 medidas de política pública, e aqui eu diria que, peço desculpa, eu tenho que pedir para desligarem os microfones. Muito bem. E é nesse ano também que iniciamos o processo de divulgação nacional, é criado o site da Garantia para a Infância, e aqui destaca-se a criação do site exatamente porque passa a ser, para nós, a plataforma privilegiada de comunicação sobre tudo aquilo que vai acontecendo no âmbito da implementação da Garantia para a Infância, e é aqui também, no início do ano 2023, que se dá a criação dos primeiros núcleos locais da Garantia para a Infância. Ele vai embora outra vez. Eu peço desculpa, mas é que nem que tenham que me desligar o meu. Sim. Para depois voltar a ligar. Já posso, ok. Portanto, em 2024, o ano 2022 aqui não está retratado, foi de facto o ano da elaboração do plano de ação. Em 2024 é um momento de paragem para fazer uma primeira paragem de avaliação. Portanto, a própria recomendação europeia indica que de 2 em 2 anos os Estados-membros devem elaborar aquilo que eles chamam os reportes intercalares, e portanto em 2024, de facto, nós elaboramos o primeiro reporte intercalar. Aquilo que há a relevar, digamos assim, nesta primeira avaliação, nós nesta altura tínhamos uma expansão de 67 núcleos locais criados, por força da avaliação que foi feita à execução das 76 medidas de política pública,
foi também decidido pelo Governo em funções na altura introduzir 12 novas medidas para além daquelas 76 que inicialmente tinham sido assumidas. Estas 12 novas medidas, não na plenitude, mas a maioria delas da área da cultura e do acesso à cultura por parte das crianças, e foi de facto acesso à cultura e à atividade desportiva foram duas áreas que foram aqui introduzidas em 2024. Em 2025 é um ano de consolidação e de crescimento, portanto é durante o ano 2025 e terminamos o ano com 157 núcleos locais criados em todo o país, com um volume muito grande do ponto de vista das reuniões de acompanhamento aos núcleos, porque de facto há aqui todo um caminho, que é um caminho que se pretende que seja feito de forma conjunta com a coordenação nacional, sempre na medida do possível em tentar apoiar todo este processo de implementação ao nível local. Temos também 143 núcleos locais que já têm implementados no ano de 2025 os projetos de acompanhamento social das crianças da prestação da garantia para a infância, e de facto projeto esse que no ano de 2025 já envolve cerca de 35 mil crianças que recebem a prestação da garantia para a infância. Em 2026, que é o ano que nos encontramos agora, é o ano que de facto nós fazemos o segundo reporte intercalar à Comissão Europeia, fazemos então a segunda avaliação de execução, são introduzidas 21 novas medidas no âmbito da aprovação recente da Estratégia Única dos Direitos das Crianças, que passa, a garantia para a infância passa a constituir-se como um dos eixos prioritários dessa mesma estratégia, através do eixo de tolerância zero à pobreza infantil, que no fundo é concretizada através da concretização do próprio Plano de Ação da Garantia para a Infância, e estamos neste momento com 165 núcleos locais criados em todo o país. Aqui em 2026 não posso deixar de relevar aqui este reforço da European Child Guarantee, portanto é algo muito recente. A garantia foi recentemente, em maio deste ano, alvo de um reforço europeu. E, portanto, eu hoje aqui o objetivo não é entrar naquilo que representa este reforço, mas de facto é um reforço que advém de uma circunstância. Peço desculpa, estou aqui a tentar passar. Ok? Que advém de uma circunstância que não nos pode de forma nenhuma deixar satisfeitos. Portanto, o que se passa é que na recomendação da garantia para a infância está previsto a elaboração de um relatório intercalar por parte da própria Comissão Europeia, que no fundo tem o objetivo de avaliar os resultados da primeira parte temporal de implementação da garantia para a infância, uma vez que o seu tempo inicial é até 2030 e, portanto, em 2026 está prevista a publicação de um relatório, mas já sabemos, ele ainda não está plenamente concretizado, os coordenadores nacionais, e já há um documento de trabalho que foi distribuído ao Parlamento Europeu, que de facto que já aponta para essa avaliação, mas ainda é um trabalho que está a decorrer. Mas de facto aquilo que já é possível constatarmos todos é que infelizmente a taxa AROP da UE, e nós temos aqui a taxa AROP como o indicador base à garantia para a infância, e portanto sabemos que não será de todo o indicador que nos permite ver todos os detalhes à volta da complexidade do fenómeno da pobreza infantil, mas ainda assim é o indicador que nos permite avaliar a evolução ao longo dos anos da trajetória da pobreza infantil, não só em cada país, mas também a nível europeu. E portanto aqui conseguimos perceber que os dados relativamente à taxa AROP das crianças na União Europeia manteve-se praticamente inalterada nos últimos 5 anos. E, portanto, isto permite, de facto, tirar uma grande conclusão a nível europeu, que é a garantia para a infância, até ao dia de hoje, não está a ter, de facto, o impacto e os resultados para os quais havia a expectativa a quando da sua aprovação. E, portanto, isto exige da parte da Comissão Europeia uma ação mais forte, não é? Perante uma tomada de posição perante todos os países, no sentido de que os Estados-membros possam fortalecer todas as suas políticas de combate à pobreza infantil com vista a melhores resultados no futuro.
Ainda assim, dentro desta tendência europeia e entre os países que agravaram os seus indicadores, outros países que se mantiveram inalterados e que tiveram como consequência esta não alteração dos valores a nível europeu, ainda assim, Portugal, nós estamos no conjunto dos países que diminuiu e tem diminuído nos últimos 2 anos a sua taxa AROP. Portanto, são 14 os países, uns mais com maior intensidade, outros com menos, mas ainda assim são 14 os países que de facto desceram os seus valores, baixaram os seus valores de pobreza e, portanto, Portugal está de facto entre os países que baixaram os seus níveis de pobreza infantil. Portanto, olhando aqui para os nossos indicadores a nível nacional, aquilo que de facto percebemos é que uma garantia para a infância, o nosso plano de ação inicia a sua implementação ali em janeiro de 2023 e chegamos a 2025 e de facto temos aqui um decréscimo dos valores da pobreza infantil, que naturalmente nos pode encher de esperança relativamente àquilo que é o futuro, mas não podemos de forma nenhuma olhar para estes dados sem ter em linha de conta aqueles que são os desafios prementes que vivemos a todo momento, mas neste momento concretamente, e que podem, com alguma facilidade, reverter aquele que é o caminho que temos estado aqui a fazer. Como podem ver, nós neste momento, e de acordo com os últimos dados, temos 322 mil crianças em situação de risco de pobreza ou exclusão social. Pela primeira vez aproximamos-nos de facto da linha que precisamos de ter para chegar a 2030 e obtermos aquele que era o valor que foi assumido em meta, mas ainda assim sabemos de facto que para que isso possa acontecer precisamos de reforçar substancialmente aqueles que têm vindo a ser os esforços e manter esta linha de grandes esforços no sentido de promovermos uma igualdade de oportunidades e, acima de tudo, promovermos a melhor qualidade de vida e igualdade de oportunidades a todas as crianças. Sem vos querer amassar muito com muitos indicadores, mas de facto também importa olharmos para aquela que tem vindo a ser a trajetória no que diz respeito à pobreza extrema das crianças. Temos aqui uma linha temporal de 20 anos, mas de facto estes últimos 2 anos, que são ali a partir daquela linha, de acordo com os dados que temos presentes, permite-nos ver que também ao nível da pobreza extrema também estamos a conseguir ter aqui uma linha decrescente atingida ali 5,7%, o valor mais baixo que alguma vez nesta linha temporal de 20 anos Portugal registrou. Portanto, muito brevemente só, quais é que são as competências da Comissão Europeia relativamente à prossecução da garantia para a infância. Portanto, a Comissão Europeia aquilo que faz é acompanhar os progressos que os Estados-membros vão fazendo, trabalhar também com os Estados-membros para facilitar a partilha e a aprendizagem mútua entre os vários países, informar o Comitê de Proteção Social sobre os reportes nacionais. O Comitê de Proteção Social é o órgão responsável por, de facto, elaborar aquelas que são as estatísticas de base à garantia para a infância e já lá vamos, estabelecer um quadro comum de dados comparáveis a nível da UE e, portanto, este é de facto o trabalho que é feito por este Comitê de Proteção Social, que é nós irmos mais longe na nossa possibilidade de termos um quadro comum a todos os países que permitem ter um desenho mais pormenorizado de uma leitura sobre o fenómeno da pobreza infantil ao nível da União Europeia e depois estabelecer e aplicar um mecanismo de avaliação de desempenho aos países que seja uniforme para todos os 27 Estados-membros da União Europeia e avaliar a evolução, assim como propor e até, inclusivamente, propor individualmente a cada país recomendações sobre o caminho que deve ser feito. Este é um exemplo, portanto, este é o Monitoring Framework from the European Child Guarantee, portanto, é um documento que tem sido publicado pelo Comitê de Proteção Social, que espelha, no fundo, todo o esforço que tem vindo a ser feito no sentido da construção deste quadro de monitorização e, portanto, se nós já ultrapassamos e temos vindo a ultrapassar várias barreiras no que diz
respeito a conseguirmos, de facto, ter este quadro comum a nível europeu. Dou um exemplo muito concreto, ao nível, por exemplo, do Alternative Care. Portugal não tinha uma publicação anual que permitisse medir também as medidas aplicadas em meio natural de vida. Neste momento, esse assunto está perfeitamente ultrapassado e, portanto, isto permitiu-nos entrar numa estatística comparável com toda a Europa, independentemente daqueles que são os contextos legais de cada sistema de promoção e proteção em cada país, e, portanto, este é só um exemplo, mas temos ainda gaps e temos ainda grandes desafios para o futuro. Eu dou aqui este exemplo, por acaso, o número de crianças sem abrigo. Portugal tem, de facto, já tem aqui a solução e a publicação e a possibilidade de anualmente sabermos o número de crianças sem abrigo, mas há já ainda muitos países que ainda não têm a possibilidade de partilhar e de terem, de facto, aqui uma base que lhes permita quantificar anualmente o número de crianças em situação de sem-abrigo, mas também, por exemplo, o número de crianças que têm acesso e não têm acesso, as que têm e as que não têm, porque interessa-nos também sempre saber quem é que está de fora do acesso aos serviços essenciais, o acesso das crianças à habitação social. Portanto, falamos de um quadro de 33, que atualmente tem 33 indicadores, composto por 7 secções, uma primeira secção que é dedicada ao acompanhamento da situação da pobreza, de uma forma mais generalizada, e depois 6 secções que estão muito focadas em monitorizar o acesso das crianças aos serviços essenciais. Depois temos aqui outro instrumento europeu de avaliação que é muito importante. Aqui está o compliance português, portanto, a Comissão Europeia avalia o desempenho de cada Estado-membro individualmente através da construção daquele que é o assessment compliance, onde no fundo, avalia perante 33 parâmetros de avaliação, portanto, e aqui é uma avaliação de desempenho do país, naquilo em que o totalmente conforme é sempre que o país atinge na totalidade a conformidade absoluta do pressuposto da recomendação europeia. E por aí adiante, depois temos ali dimensões que estão amplamente compatíveis, outras que estão parcialmente compatíveis, outras que estão conformes em grau limitado, e depois também temos aqui a pontuação de vermelho quando não existe informação ou quando há deliberadamente o não cumprimento de qualquer que seja o parâmetro da avaliação. Portanto, nós neste momento já tivemos acesso ao nosso compliance, portanto, é a partir deste compliance que, de facto, vão sendo elaboradas as avaliações do desempenho de todos os países naquilo que são o cumprimento da garantia para a infância. Vamos falar, então, sobre o nosso desempenho, o último desempenho de Portugal, que foi elaborado em 2025 e que está na base daquilo que vai ser a elaboração do relatório europeu. Portanto, nós temos aqui, se repararem aqui atrás, eu falo numa escala de 5 dimensões, eu aqui só coloco 4 porque, de facto, Portugal não tem nenhuma nota vermelha, digamos assim, nós não temos nenhum parâmetro onde não haja qualquer informação ou que não haja um incumprimento total e absoluto de nenhum dos parâmetros da recomendação da garantia para a infância. Eu não tenho aqui a descrição detalhada de todo o cumprimento, convido desde já para quem esteja depois interessado em aprofundar melhor esta questão, que possa no nosso site consultar o nosso reporte, o nosso segundo reporte intercalar, onde está de facto um capítulo só dedicado a esta área e, portanto, poderão ver com maior detalhe, mas assim de uma forma e centrando-me aqui fundamentalmente na questão dos acessos aos serviços essenciais, nós temos aqui 3 áreas, digamos assim, onde é considerado que estamos em total conformidade, ao nível da gratuitidade dos transportes escolares, ao nível da gratuitidade do pré-escolar, do acesso ao pré-escolar e a alimentação gratuita ao nível dos EQEC, aqui EQEC, peço desculpa pela utilização mas falamos das respostas de primeira infância. Creche e pré-escolar, ao nível do pré-escolar, como sabemos, falamos aqui do acesso das crianças em situação de pobreza através da ação social escolar. Quando falamos de creche, é algo que está incluído naquele que é o valor que o Estado comparticipa pela gratuitidade das creches.
Amplamente compatível, temos aqui a gratuitidade das creches, a medida de facto está amplamente compatível e não totalmente conforme, porque como podem verificar, temos ainda ao nível do parcialmente compatível a questão das vagas, não é? Da nossa capacidade instalada, porque ainda não conseguimos de facto promover e disponibilizar a todas as crianças a creche gratuita por força de termos uma rede de vagas que ainda é insuficiente para a procura, mas temos no amplamente compatível também relevada a gratuitidade dos manuais escolares e do material, a disponibilização gratuita de material informático, a questão da promoção de programas de promoção da alimentação saudável e também outro aspecto que eu aqui não relevei, tem a ver com o facto de termos legislação em Portugal que condiciona a disponibilização de determinados alimentos num determinado raio de aproximação das escolas, o acesso à vacinação também é considerado amplamente compatível, as respostas de apoio à emergência no acesso à habitação, portanto isto tem a ver com as respostas que nós temos no sentido por força dos serviços da ação social ou por força da existência de programas como a Benaut, um exemplo, termos de facto respostas que têm aqui em linha de conta a possibilidade de uma intervenção rápida e de emergência sobre situações de iminência, despejo de famílias com crianças. As medidas de melhoria do sistema de acolhimento de crianças também são relevadas, como o facto de Portugal priorizar a aplicação das medidas em meio natural de vida também é relevado aqui como amplamente compatível. E depois temos o parcialmente compatível como sendo áreas com um significativo potencial de melhoria. Temos aqui a questão das vagas das creches e pré-escolar, temos a questão da educação inclusiva nas creches, portanto a questão de que forma é que a creche de facto está verdadeiramente preparada para integrar bebés e crianças com deficiência de várias naturezas, o acesso a atividades de lazer e a visitas de estudo. Portanto, nós ainda temos aqui um gap relativamente até à nossa capacidade, porque muitas vezes nós podemos ter aqui dois tipos de situação. Uma situação em que, de facto, temos um problema e temos uma incapacidade, uma impossibilidade de chegar lá por via da política pública. Outras vezes também temos algum problema na nossa capacidade de podermos espelhar e evidenciar aquele que é o acesso. Portanto, nós temos determinadas áreas da garantia para a infância que nós, enquanto país, temos ainda muita dificuldade em quantificar esse acesso. Temos ainda que fazer um caminho no sentido de permitirmos perceber melhor se as crianças verdadeiramente têm ou não garantidos determinados acessos, principalmente quando falamos em questões que em Portugal, ao nível da política pública, estão muito no âmbito das autarquias locais. Quando nós estamos a falar de políticas em que, de facto, estão nas mãos das autarquias, temos que encontrar então a forma de melhor podermos espelhar a forma como essas crianças de facto estão a ter esse acesso garantido. Posso aqui pontuar de facto vários exemplos, mas nós temos principalmente ao nível daquilo que são o transporte para as escolas, para o pré-escolar, por exemplo, que é garantido pelas autarquias, ou mesmo em termos do acesso à alimentação, há muitas escolas que de facto fornecem alimentação às crianças para além até daquilo que está exposto, que está definido no ASE. Este tipo de acessos que são de facto dados às crianças é muito importante termos a capacidade de os quantificar e de lhes dar, de facto, percebermos se as nossas crianças estão ou não estão, porque aquilo que me vou apercebendo na implementação nacional e local da garantia para a infância é que as autarquias ocupam, de facto, aqui um espaço muito significativo e muito importante naquela que é a oportunidade das crianças terem uma melhor conformidade naquilo que é os pressupostos da garantia para a infância. Depois temos também aqui o acesso a programas de apoio no acesso à habitação, e aqui falamos de habitação social, também está aqui no parcialmente compatível, e o desempenho de Portugal ao nível da desinstitucionalização. Portanto, ele é relevado, contudo, ainda com um longo caminho pela frente, tendo em conta que, de facto, nós temos vindo a fazer um caminho de uma cada vez maior aposta nas respostas de acolhimento familiar e da autonomia, mas ainda assim mantemos ainda a maior número das nossas crianças no sistema de acolhimento em Portugal ainda se mantém em casas de acolhimento. E por essa razão
de facto, o nosso desempenho na desinstitucionalização ainda está aqui no parcialmente compatível. Por fim, temos aqui os nossos desafios críticos, chamemos-lhe assim. Temos a questão do acesso gratuito à medicação. É uma das questões que está, de facto, na garantia pontuada, é que as crianças em pobreza ou exclusão social, tenham, de facto, acesso gratuito à medicação. E aquilo que há um indicador europeu em que Portugal está no conjunto dos países com pior desempenho naquilo que é a despesa que as famílias têm para garantir às suas crianças a medicação. Não falamos, naturalmente, do ponto de vista da massificação, o número de crianças, as crianças tendem a ser saudáveis, não é? E, portanto, mas de facto as crianças que não são saudáveis, as crianças com deficiência, as crianças com doenças crónicas e as crianças com doença aguda, que são de famílias socialmente mais vulneráveis, de facto, a questão de suportar a despesa da medicação pode, de facto, tornar-se muito difícil. Mais uma vez, aqui a perspectiva local faz toda a diferença, porque aquilo que vamos percebendo, quer seja através do programa ABEM, quer seja através de programas locais, vamos percebendo que de facto há uma capacidade de fornecer apoio às famílias mais vulneráveis ao nível da medicação. A própria ação social, dentro dos mecanismos de apoio económico que tem, também muitas vezes serve exatamente para suprir estas necessidades. Não temos, como digo, a capacidade de quantificar de facto enfim, a cobertura, digamos assim, desses apoios. Acesso a uma habitação digna. Infelizmente, nós em Portugal ainda estamos longe e de facto vivemos uma crise que de facto não nos permite dizermos que temos todas as nossas crianças numa habitação digna e, portanto, este é um desafio enormíssimo para o futuro. E temos também a questão da pobreza energética. Infelizmente, também temos níveis de pobreza energética que nos pontuam num grau muito limitado do ponto de vista do cumprimento daquilo que é exigível para as crianças no âmbito da garantia para a infância. Portanto, muito telegraficamente, à coordenação nacional cabe representar Portugal no desenvolvimento da garantia europeia para a infância, portanto, dentro daquela ligação que há da Comissão Europeia com todos os Estados-membros, ele dá-se através da Coordenação Nacional da Garantia para a Infância, coordena e acompanha a implementação e a execução do Plano de Ação Nacional em todo o país, articula a execução do Plano de Ação Nacional com as áreas governativas, com as estratégias, programas e planos nacionais, ou seja, no fundo, toda esta avaliação que aqui já falámos é uma avaliação que nós trabalhamos, partilhamos junto das áreas governativas responsáveis, portanto, o Ministério da Habitação está ciente e tem conhecimento daquela que é a avaliação da garantia para a infância e há um elemento do Ministério da Habitação que representa aquele Ministério na Comissão Técnica de Acompanhamento da Garantia para a Infância, com a qual a Coordenação Nacional trabalha muito diretamente. Comunicar também e promover a garantia para a infância ao nível nacional, garantir a implementação e acompanhamento da garantia para a infância ao nível local e aprofundar os indicadores de monitorização e avaliação nacionais. Portanto, tentando aqui situando-me no nacional, nós temos de facto as políticas nacionais e aquilo que está aqui são só exemplos telegráficos. Temos programas e medidas financiadas pelo PRR, aqui as estratégias locais de habitação ou a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário são exemplos de medidas do PRR que concorrem para a garantia para a infância. Temos também programas e medidas suportadas, financiadas pelo Fundo Social Europeu, e coloco aqui só 2 exemplos. O CLDS tem um eixo, o eixo 2, estritamente dedicado à pobreza infantil e todo ele desenhado nesta sua última geração, na 5ª geração, com a garantia para a infância, e o programa Escolhas, naturalmente, é um programa que também tem aqui um papel absolutamente fundamental na concretização dos pressupostos da garantia para a infância. Depois temos as políticas locais, que são absolutamente essenciais
imprescindíveis à concretização da garantia para a infância. Dou aqui o exemplo do fornecimento das refeições nas interrupções letivas. Isto é uma questão que, quando não é assumida a nível local, as crianças do ASE não comem durante o tempo, não fazem a sua alimentação gratuita e não têm a garantia de uma alimentação, de uma refeição gratuita e saudável por dia durante o período de interrupção letiva e, portanto, esta questão é totalmente colmatada ao nível local. O acesso a atividades extracurriculares gratuitas, são muitos os municípios que, de facto, permitem às crianças que possam também ter acesso a estas atividades sem que o pagamento seja um desmobilizador da sua participação e, portanto, também é de relevar. Todos estes recursos, digamos assim, associados a uma abordagem local através dos núcleos locais da garantia para a infância, junto dos serviços de atendimento e acompanhamento social que são absolutamente essenciais no trabalho que de facto assumem ao nível do projeto de acompanhamento das crianças, mas também a um nível mais abrangente, e aqui coloco o SAS, mas também poderia perfeitamente e deveria ter colocado também os próprios núcleos locais de inserção no âmbito do acompanhamento do RSI, uma vez que muitas das crianças da prestação da garantia para a infância são crianças de famílias que recebem o rendimento social de inserção, e depois com a Comissão, a Coordenação Nacional da Garantia para a Infância, que tem, de facto, este papel de juntar tudo isto e, de facto, fazer todo este processo de avaliação, de concretização, de monitorização e de avaliação no sentido sempre de fazermos um caminho cada vez melhor e que vá mais ao encontro de todas as crianças e jovens. Portanto, o grande objetivo é eliminar barreiras de acesso, combater pobreza e exclusão social das crianças e promover a igualdade de oportunidades. Onde é que nós estamos hoje? Portanto, se verificarem, nós iniciamos a implementação em janeiro de 2023, nós estamos em junho de 2026, num ano e meio estamos em 165 territórios, continuamos a expandir, continuamos a crescer, e portanto estamos abertos a todos aqueles 78 municípios com os quais ainda não estamos ligados a todo o momento, estão à distância de um contacto com a Coordenação Nacional, e iniciamos no imediato o processo de preparação da implementação da garantia para a infância. Temos neste momento ao nível nacional, nos núcleos locais, mais de 1000 parceiros envolvidos, 143 núcleos com o projeto de acompanhamento das crianças da prestação, mais de 67.000 crianças abrangidas pelo projeto e 36.000 integradas em agregados familiares em acompanhamento social, um pouco por todo o país. Os núcleos, eu penso que aqui, nesta altura, já todos saberão que o núcleo local da garantia para a infância deve ser criado no âmbito do CLAS e, portanto, acima de tudo, aquilo que pretendemos é garantir que no âmbito da rede social há parceiros que se juntam e que se unem numa mesa redonda para falar sobre a garantia para a infância, para discutirem como é que podem, ao nível local, tornar real a garantia para a infância para todas as crianças do seu âmbito territorial, porque aqueles que são os problemas das crianças em pobreza são muito diferentes em função dos lugares onde nos encontramos no nosso país. E, portanto, isto obriga-nos, de facto, a termos esta capacidade de irmos ao nível local e de olharmos para a especificidade dos problemas das crianças ao nível de cada território. Quais é que são as principais competências destes núcleos locais? A primeira, de facto, há aqui duas que se inserem no âmbito deste objetivo mais de planeamento estratégico, que deve de facto estar no âmbito da rede social, que tem a ver com o elaborarmos o diagnóstico local da pobreza infantil em linha com aqueles que são os pressupostos da garantia para a infância e desenharem aqui um plano de ação local que no fundo reúna as ações e que se insira no âmbito do Plano de Desenvolvimento Social, que tenha as ações a levar a cabo com vista à resolução dos problemas locais que foram identificados ao nível do diagnóstico, mas depois também que sejamos capazes de construir e de garantir uma intervenção social integrada e o mais próxima possível da realidade das crianças. Portanto, o desafio ao nível da intervenção também é que uma intervenção
que seja centrada na família, mas que não deixe de colocar as crianças dessa família no centro da ação da intervenção social. E, portanto, que se olhe para a criança na perspectiva de percebermos se a criança tem ou não tem garantidos os acessos aos serviços essenciais. Nós podemos estar perante uma família que tem 3 crianças de faixas etárias diferentes e que, por essa razão, precisam, de facto, de que esta intervenção se concentre naquilo que é o acesso aos serviços essenciais por parte dessas 3 crianças, porque uma pode ter integralmente esses acessos garantidos e outra porque falamos de uma criança que tem 3 anos ou de uma criança ou de um jovem que tem 15 anos e o jovem de 15 anos de facto pode não ter a garantia de acessos a esses serviços essenciais. E depois temos aqui a questão da monitorização, que é absolutamente fundamental, o papel que os núcleos locais assumem ao nível da construção de uma monitorização, que é uma monitorização local, mas que passa a ser nacional e que de nacional passa de facto a ser transmitida ao nível europeu. Os instrumentos nacionais de avaliação, nós temos de facto aqui 3 instrumentos que neste ano de 2025 foram implementados e, portanto, que eu gostava aqui só de referenciar. Uma primeira avaliação que tem a ver com uma avaliação que fizemos junto dos núcleos locais e na altura nós ainda não tínhamos os núcleos que temos hoje, fizemos este exercício em 2025, do qual fizeram parte 120 núcleos locais, que tinha por objetivo, de facto, avaliarmos a concretização dos pressupostos do protocolo da garantia para a infância, portanto o protocolo que no fundo foi firmado na criação do núcleo local com a coordenação nacional, esta avaliação teve exatamente esse objetivo. Nós tivemos uma taxa de participação de 78%, portanto nos núcleos que estavam criados à data, em que 29% dos núcleos de facto assumiram que o seu diagnóstico local da GPI já estava concretizado, 28 que já também tinham absorvido a garantia para a infância no plano de desenvolvimento social, 30% tinham um modelo de intervenção integrada formalizado, 16% tinham um sistema de recolha e partilha de informação com as áreas da garantia para a infância já contempladas e 62% recorreram a uma participação ativa por parte de todos os parceiros no núcleo local da garantia para a infância na construção de todos estes instrumentos. Portanto, aquilo que pretendemos é, de facto, paulatinamente e todos os anos irmos avaliando esta concretização e objetivamente, claro que aquilo que pretendemos é ir alargando esta cobertura, digamos, daquilo que é os pressupostos metodológicos do nosso protocolo, acreditando que, de facto, através do desenho destes diagnósticos que chegamos aos problemas, sabendo também nós que nem todos os problemas a sua solução estará ao alcance ao nível local e naturalmente aquilo que se pretende é que também haja um forte reforço ao nível das políticas públicas. Os instrumentos, outro instrumento que também fizemos, e esse ainda estamos aqui na sua elaboração, tem a ver com este primeiro Exercício Nacional de Avaliação Diagnóstica das Crianças e Jovens Acompanhadas. Portanto, tem aqui na base uma matriz de avaliação e acompanhamento que foi, no fundo, disponibilizada a todos os núcleos locais com vista a ser aplicada às crianças, não só da prestação da garantia para a infância, mas às crianças que estando no âmbito do atendimento dos serviços de atendimento e ação social e do próprio RSI, que tivessem, de facto, lhe fosse aplicada esta matriz de avaliação, que é uma matriz diagnóstica, com todas as áreas da garantia para a infância e que a partir daí, de facto, nós estamos exatamente neste momento na fase, terminamos agora a fase de recolha de dados a nível nacional e vamos agora partir para aquele que é um primeiro exercício diagnóstico, embora numa análise ainda muito gráfica daquilo que recolhemos, ainda temos um longo caminho para fazer, uma vez que o 2025 foi um ano de implementação da garantia, há muitos núcleos que de facto não tiveram a oportunidade de no ano 2025 aplicarem a sua matriz e, portanto, aquilo que pretendemos é todos os anos, anualmente, e tentarmos construir aqui uma linha temporal de leitura na perspectiva da garantia para a infância. E depois, por último, mas bem que poderia ser
o mais importante e o primeiro é uma avaliação que realizámos junto de crianças e jovens, com a particularidade de termos, através de uma parceria com o programa Escolhas. Para nós é muito importante, de facto, que esta participação das crianças e jovens tenha aqui esta nuance e temos sempre desafiado muito os núcleos locais para que eles próprios também façam este tipo de iniciativas, que é tentarmos chegarmos, de facto, às crianças e ouvirmos e fazermos com que as crianças e jovens sejam parte da solução, principalmente aqueles que vivenciam as situações de vulnerabilidade, de exclusão social e de pobreza. Portanto, aqui no programa Escolhas tivemos aqui um universo de 395 crianças, um pouco de todo o país, a participar nesta dinâmica, dos 8 aos 18. Tivemos um pouco aqui, eu refiro-me aqui às características das crianças para terem um bocadinho a noção da abrangência de crianças que no fundo fizeram parte desta dinâmica, que nos permitiu de facto recolher informações muito importantes, e eu estou já a terminar. Partilho aqui convosco algumas daquelas que foram as questões, para além de termos, nos situarmos nas várias áreas da garantia. Nós fizemos esta pergunta aberta e, como podem ver, as crianças têm muito para nos dizer, temos muito a aprender com elas e vivenciam essas necessidades e sabem perfeitamente aquilo que poderia e deveria ser importante para que elas pudessem, de facto, ter uma melhor qualidade de vida. Muito obrigada a todos. De seguida vou passar a palavra e será o Seixal a fazer-nos a apresentação no local do Seixal, a quem eu mais uma vez agradeço, de facto, o estar aqui hoje connosco e partilhar aquela que tem sido a sua experiência local, e no final, se me quiserem colocar questões, estou à vossa disposição. Muito obrigada e até já. Obrigada, doutora Sónia. Nós já temos aqui no chat depois pelo menos duas questões. Fátima, se quiser eu posso, é como preferir. Se quiser. Não, eu acho melhor passarmos de seguida Muito bem. ao núcleo e depois no fim, sim, haver aqui um espaço para alguma interação. Eu passava só a apresentar em traços gerais a doutora Elsa Tavares, que é licenciada em Relações Internacionais pela Universidade Autónoma de Lisboa, e que atualmente integra a equipa da rede social, o secretariado técnico, a Garantia para a Infância e a Estratégia Local de Integração das Comunidades Ciganas do Seixal. E a doutora Eugénia Rodrigues, que também pertence ao mesmo município e que é licenciada em Serviço Social, e também integrou a equipa fundadora da Rede Social do Seixal, a equipa do Plano Municipal para a Igualdade de Género e Oportunidades do Seixal e o Plano Local de Integração das Comunidades Ciganas. E agradecer mais uma vez esta partilha. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos, a todas. O meu nome é Elsa Simões, estou aqui enquanto elemento da equipa da Garantia para a Infância. Faço-me acompanhar, portanto, pela minha colega a doutora Eugénia Rodrigues, que integra também... Olha, desculpem, mas ninguém ouve nada, nós não conseguimos ouvir, peço desculpas. Nós estamos com alguma dificuldade, não resolvemos o problema, percebemos que se ouve um bocadinho mal, mas depois descobrimos que com a partilha da apresentação parece que o áudio melhora. Se calhar vamos já passar à apresentação para podermos... Sim. Conseguem visualizar? Conseguem nos ouvir? Confirmem só se estão a visualizar bem. Estão a visualizar bem? Não estamos a ver, Não, doutora Eugénia, não estamos a ver. Não, pedimos desculpa, vamos novamente aqui ver. Tem que ser no partilhar e depois escolher. Janela. Acho A janela. E selecionar, tem que selecionar. Exatamente, já está.
Já estão a ver? Já. Conseguem nos ouvir bem? Conseguem nos ouvir bem agora? Doutora Elsa, é exatamente isso. Se direcionar assim melhor a voz, ouve-se melhor. Pronto, estava, portanto, a fazer o agradecimento inicial, o convite endereçado ao Núcleo da Garantia para a Infância no Seixal, para a partilha da nossa experiência. E, de facto, encontramos aqui num caminho que não é uma corrida de 100 metros, nem 200, mas uma maratona que exige aqui alguma resiliência, algum esforço das equipas, mas integramos logo este processo logo desde o início, estamos em caminho. Mas eu queria também, não queria deixar de dar aqui uma nota de profundo pesar e consternação perante os recentes casos de crianças vítimas de violência doméstica e que são acontecimentos que nos devem também mobilizar para repensar todas as medidas de proteção perante um drama tão difícil e de crescente expansão no nosso país, infelizmente. Posto isto, de facto, o nosso propósito nesta apresentação é partilhar convosco e refletir convosco o caminho que nós temos percorrido aqui no Seixal para operacionalizar a garantia para a infância. E nós, enquanto Núcleo da Garantia, integramos este projeto logo no início de dezembro de 2023, com a constituição formal do Núcleo da Garantia para a Infância, no Conselho Local de Ação Social do Seixal, e desde logo o Núcleo e os seus parceiros tiveram uma ação muito direta e colaborativa na operacionalização da Garantia para a Infância, tendo criado ao longo de 2024 a sua metodologia de operacionalização. Percebemos, enquanto grupo de trabalho, que entre a vertente de planeamento, diagnóstico e intervenção havia que criar uma ferramenta de recolha de informação que nos permitisse caracterizar a pobreza infantil das crianças e famílias no território e que essa informação fosse alimentar o nosso diagnóstico social. Este trabalho teve a colaboração de toda a parceria do Núcleo da Garantia e da parceria do SAS, não obstante a matriz já ter surgido numa fase posterior a este trabalho, revelou-se como algo positivo e facilitadora do processo de registro direto da informação e permitiu também a sistematização dessa informação em leitura em termos de diagnóstico. Depois, em 2025, o Núcleo da Garantia para a Infância no Seixal reuniu por 5 momentos e no nosso plano de ação foi a sistematização de todo o processo de envio de convocatórios às famílias para atendimento social para ser aplicada então a matriz de avaliação diagnóstica. Criámos o nosso método de intervenção relativamente às crianças da lista 1 e as crianças da lista 2. Fizemos também o nosso regimento de funcionamento interno e em 2025 continuamos a partilha, o espaço de debate sobre a problemática da pobreza e do acesso das crianças aos serviços essenciais. Procurou-se também desenvolver diagnósticos participativos ao longo de 2025, que também nos permitisse fazer esta caracterização juntamente todo o território, todo o movimento associativo e todas as instituições que pudessem intervir neste processo. Não foi possível fazermos essa ação em 2025, portanto ela transitará para 2026 e também iniciamos uma análise sobre os indicadores de monitorização para a aplicação da GPI. Entendemos, no entanto, que nessa altura não estavam reunidas ainda as condições
técnicas e de maturidade do processo para a sua definição. Portanto, este trabalho será agora também retomado ao longo de 2026 e também com o apoio da Coordenação Nacional, que neste âmbito se torna importante. Portanto, este foi o nosso caminho entre 2023, 2024 e 2025. Realizámos aqui o envio das convocatórias para a lista 1 e a lista 2. O Dr. Eugênio Rodrigues, mais à frente da apresentação, vai explicar um pouco também como é que essa metodologia foi desenvolvida. E ao nível do núcleo da garantia para a infância, o nosso modelo de intervenção integrada encontra-se em consolidação. Ele vai evoluindo de forma progressiva em função da nossa experiência e da articulação territorial, e temos uma intervenção de primeira linha assegurada pelo SAS. A operacionalização da GPI, na nossa ótica, está muito relacionada com o princípio de subsidiariedade, segundo o qual a resposta deve ser assegurada pelo nível mais próximo da criança e da família, recorrentes a níveis superiores de coordenação, quando os recursos locais se revelam insuficientes. Queremos também salientar que torna-se essencial o reforço da coordenação multinível e da capacidade de mobilização de recursos e de respostas, de acordo com o nosso diagnóstico social, de acordo com o que vai ser o nosso plano de desenvolvimento social com estas crianças e jovens, porque sem estes mecanismos de apoio, a articulação da GPI frente a sérias limitações, principalmente em contexto de escassez de recursos e de surgimento de novas problemáticas sociais. E como disse, o nosso núcleo de planeamento e diagnóstico é um espaço de debate e de partilha das problemáticas de acesso aos serviços, e ele funciona também como um observatório dos direitos das crianças e do seu bem-estar. Dos representantes ao nível da educação e das escolas nestes espaços de encontro da garantia para a infância, o que é que nos somos sempre confrontados com esta situação da escola como um local de pressão onde conflui imensos problemas sociais, não é? A escola aparece aqui como um sismógrafo social, em que o déficit habitacional, a falta de privacidade, espaços coabitados por diversos agregados, impacta todos os dias com a atenção das crianças, com o seu bem-estar na escola. A saúde mental, o aumento exponencial de situações de ansiedade. Outra situação também que a escola é confrontada diariamente com a resolução de estas situações de saúde mental e outras. Saúde não monitorizada, insuficiência de rastreios regulares ao nível da visão e audição, ao nível principalmente do primeiro ciclo, leva a que no quarto ano muitos alunos revelem algum insucesso escolar devido à falta de rastreios ao nível da visão e da audição. A sobrecarga laboral, a ausência parental e a falta de tempo de qualidade com os filhos leva, portanto, a uma ausência também destes encarregados de educação no acompanhamento do percurso escolar, e naturalmente que isso tem desvantagens e impacta também diariamente com o dia-a-dia das escolas. Desfazamento educativo, declarações de escolaridade que não respondem ao nível efetivo. De facto, encontramos aqui muitas crianças recém-chegadas às escolas com o nível de escolaridade ao nível do 5º ano, mas depois com graves lacunas ao nível da escrita e da leitura. Isso impacta com a saúde, com o dia-a-dia da escola, com os percursos escolares e educativos dos professores junto das turmas. As barreiras linguísticas, a crescente diversidade de alunos recém-chegados e o impacto que isso tem ao nível da comunicação, ao nível da integração, ao nível do bem-estar destas próprias crianças. Portanto, aqui, mediadores socioculturais, psicólogos, terapeutas da fala, necessidades educativas especiais, é necessário um reforço exponencial aqui nas escolas, e eu sou um bocadinho a porta-voz e funciono como porta-voz deste grupo de trabalho, em que todos os dias estamos confrontados com esta situação.
Também dizer que no Conselho do Seixal encontramos aqui um grupo de crianças que não têm acesso, que não tiveram entrada no sistema escolar e, portanto, são 50 crianças que neste momento não conseguem aceder à escola, o que é uma preocupação. Portanto, aqui, de facto, o nosso princípio de subsidiariedade, de articulação ao nível das coordenações e de multinível para conseguirmos resolver, ir ao encontro das nossas dificuldades sociais face à crescente problemática que vamos assistindo no nosso território e que é também transversal a todo o país. Portanto, o nosso núcleo funciona também assim como um local de debate e de partilha, e são estas informações também que nós aproveitamos para integrar o nosso diagnóstico social. A nossa metodologia de operacionalização da GPI iniciou com um serviço de triagem às famílias da lista 2 e a aplicação de uma declaração de consentimento informado junto dessas famílias. Foi explicado todo o processo da garantia para a infância, os objetivos que norteavam a aplicação da matriz da avaliação diagnóstica e, com o consentimento das famílias, nós retirávamos, portanto, o seu consentimento informado, passávamos aos técnicos de SAS para fazerem o contacto prévio com essa família e fazerem o atendimento social, para a qual iria ser depois dado uma ação e um encaminhamento. Até agora, 37 agregados, 307 agregados responderam à convocatória institucional e até ao momento conseguimos 605 matrizes preenchidas. De facto, o trabalho colaborativo tem assumido um papel determinante. As instituições e o trabalho em rede têm sido fundamental neste caminho. A articulação do núcleo da garantia com a equipa Radar Social e as equipas de SAS uniram esforços e isso foi fundamental para a sistematização da informação que resultou na primeira síntese da avaliação diagnóstica e que foi apresentada recentemente no CLAS em maio de 2026. E será com base nesta informação que o Núcleo da Garantia para a Infância, em articulação com estas equipas que nós temos aqui no slide, irá desenvolver as oficinas já a partir de julho de 2026, com vista à elaboração do novo documento do PDS. O objetivo é aprofundar o conhecimento sobre o acesso das crianças e jovens aos serviços, identificar as barreiras de acesso e definir as prioridades de intervenção. Os esforços que contribuirão, então, para o novo PDS 2026-2030, com o novo eixo das crianças e jovens, bem como aqui neste momento vamos tentar já, então, retomar a questão dos indicadores locais de monitorização e o desafio aqui é tentar fazer com que todas as instituições, todas as famílias, todas as crianças tenham voz neste processo. E de facto, o difícil é, creio eu, que será conseguir captar todas as pessoas que tenham intervenção, pessoas e instituições que tenham intervenção, possam ter intervenção neste processo. E porque a resposta à pobreza não se faz apenas de acompanhamento, existe requalificação e o lançamento de novas infraestruturas de equipamento social de base comunitária. O Seixal tem criado para a infância no biênio de 2026-2027 8 novas creches
com 109 vagas criadas, o que é manifesto do compromisso que nós temos perante a educação e a infância no território. Ainda no âmbito ainda queria dizer também neste âmbito da criação de respostas ao salto de capacidade para 2026-2027, dizer que, de facto, o investimento de PRR nestas áreas é de 368 mil euros e cada equipamento orça acima de 2 milhões, fora o valor dos terrenos e, portanto, do custo dos projetos. O Distrito de Setúbal, o Seixal é o município com mais construções PRR, porque investiu parte do seu orçamento municipal, mais de 20 milhões em construção de equipamentos, e, portanto, isto é muito revelador, manifesta o compromisso municipal nesta área, não obstante a ameaça de termos que devolver os 368 mil euros caso não se cumpra o prazo até final de julho. Pronto, dar também esta nota, creio que também, queremos todos que será uma fragilidade da injustiça do sistema, face ao valor que está aqui e ao trabalho de toda a parceria e da autarquia na criação destas respostas ao nível do acesso à infância, à creche e a serviços especiais. Serviços especiais, e falamos da inclusão focada nas intervenções categóricas especializadas da recomendação europeia, muito atenta, portanto, à área da deficiência e da incapacidade. Também aqui nós criámos 2 novos centros de atividade e de capacitação para a inclusão, vocacionadas para a infância, com 90 vagas. Isto é expressivo, portanto, do nosso trabalho ao nível da garantia para a infância e também ao nível do ASE, dizer que neste domínio o município do Seixal, ao nível do primeiro ciclo do ensino básico e educação pré-escolar, tem uma prática diferenciada em convergência com as orientações da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e do Plano de Garantia para a Infância, com o apoio ao nível de ASE em situações excepcionais, em nível de processo de regularização e alunos com alterações no agregado familiar. Também uma atribuição da gratuitidade aos beneficiários do escalão B que apresentam, portanto, a candidatura ao SAS. No total, temos em 2025 e 2026 2.808 beneficiários entre o escalão A e o escalão B, portanto, significativo também aqui ao nível do investimento municipal, ao nível da alimentação das crianças. Relativamente às comunidades específicas, dar uma nota ao projeto Dialogar Criamos Pontes, cujo objetivo é promover o sucesso educativo e atuar junto de categorias de crianças e jovens especialmente vulneráveis, nomeadamente aqui as comunidades ciganas. E temos este projeto a decorrer desde 2022 nas escolas do agrupamento Paulo da Gama e agrupamento Nuno Álvares, com a introdução de uma mediadora cigana que promove, portanto, esta ponte com todos e com todas, com os alunos, com a comunidade educativa, com os pais, que visa precisamente facilitar e dar continuidade aos percursos escolares destas crianças muito afetadas pelo insucesso escolar e pelo abandono escolar precoce. São áreas da recomendação europeia da GPI, elas encontram aqui um espaço também de alinhamento e de integração no nosso âmbito de intervenção do Núcleo da Garantia para a Infância. Relativamente aos desafios da Garantia para a Infância, nós separamos em 3 pilares: os desafios operacionais, os desafios metodológicos e os desafios participativos. Começamos pelos desafios operacionais. A pressão no sistema preocupa-nos a sobrecarga extrema nos serviços de atendimento social, o SAS. Até agora conseguimos responder positivamente graças à resiliência das equipas e, portanto, foram muito colaborativas e, não obstante,
todo o esforço adicional que tiveram que fazer para a aplicação de matriz, que por criança ela demora 1 hora a ser corretamente aplicada e, portanto, aqui esta sobrecarga a preocupar-nos relativamente à aplicação das crianças da lista 3. Creemos que também falta de recursos humanos afetos exclusivamente à garantia para a infância. Há aqui um boost interessante e importante no sentido de proporcionar aqui um recurso mais focado, mais desenvolvido e mais ritmado. Portanto, que não fosse apenas recursos humanos afetos à rede social, outras áreas de trabalho, mas também recursos humanos somente dedicados à garantia para a infância, queremos que seria positivo. Um déficit, portanto, de recursos financeiros para o núcleo da garantia operar em pleno. Depois, como desafios metodológicos, queremos que neste momento corremos o risco de captar apenas as crianças mais pobres e excluir as que vivem noutros patamares de pobreza. Neste momento estamos muito focados nas crianças com a prestação da garantia para a infância, mas há um leque enorme, há subgrupos de crianças em pobreza e que temos que, de facto, chegar até elas. Depois a carência de fontes de informação ao nível para medir as barreiras reais de acesso aos serviços, a avaliação das barreiras, queremos que existe informação, muitas fontes de informação relativamente aos custos, à disponibilidade limitada, às filas de espera, há disparidades regionais, até às percepções e atitudes culturais. E, de facto, isso para nós coloca-se como um desafio. E a necessidade urgente de desenvolver os indicadores locais e metas de monitorização. Relativamente aos desafios participativos e à falta de voz das crianças e das famílias na construção de respostas, queremos que, de facto, é necessário tempo, é necessário recursos humanos para fazerem todo este envolvimento, para fazermos, portanto, comunidades de partilha, focus group com estas famílias, com estas crianças, e parece-nos a nós que é um desenvolvimento ainda que tem de ser mais estruturado, mais desenvolvido, e também a necessidade de transitar para uma avaliação externa de cultura de avaliação ao nível do impacto dos projetos no âmbito local. E porque também já estou a falar muito, vou terminar com este horizonte estratégico rumo a 2030. O trabalho do núcleo prepara, como disse, o terreno para a integração definitiva do eixo das crianças e jovens no próximo Plano de Desenvolvimento Social. Vamos crescer, vamos caminhar no sentido de fazer as nossas comunidades de prática e partir também com todos vós, porque é importante esta partilha ao nível dos núcleos, a formação contínua, a articulação entre todos, uma cultura da avaliação de impacto dos projetos locais e da participação cidadã tão relevada, portanto, na recomendação e no Plano de Ação Nacional, e garantir que as soluções futuras são desenhadas com as famílias e com as próprias crianças envolvidas nos processos e para quem a elas nós estamos a trabalhar. Posto isto, eu vou passar a palavra à doutora Eugénia Rodrigues com a apresentação do universo da nossa GPI ao nível da intervenção. Boa tarde a todas, eu sou Eugénia Rodrigues, faço parte da equipa da Garantia para a Infância, juntamente aqui com a colega Elsa, e estou também na equipa do SAS, da coordenação do SAS, com mais a colega que está aqui também presente, que está aqui connosco, a doutora Manuela Matos, uma colega que também está online, a Patrícia Vansan, e uma terceira colega que está de férias esta semana, portanto somos 4 pessoas que integramos a coordenação do SAS. Estes 3.358 é o universo de crianças que em 2023 pertenciam, portanto aqui ao Conselho do Seixal,
e foi aqui a base de partida de todo este trabalho, ao nível daquilo que foi o diagnóstico, que depois se foi estruturando a partir daqui. Não vou repetir nada do que a Elsa já partilhou, portanto, ao nível daquilo, como é que se chegou às famílias, foi com base naquilo que foi a participação do SAS, portanto, as equipas SAS, e também, como ela disse, com muito esforço, para além daquilo que é o trabalho corrente, normal, que já custa tanto, e ainda pedir às equipas que pudessem aplicar a matriz, como a colega já falou, leva cerca de 1 hora para ser preenchida como deve ser, portanto, multiplica-se isto no esforço que as pessoas têm que acrescentar ao seu trabalho, e nós não nos cansamos de chamar a atenção para estas questões, porque sem este esforço não temos diagnósticos, não temos trabalho, e aqui deixo publicamente o agradecimento às 5 equipas do SAS do Seixal, que são da nossa parceria, e que aplicaram a matriz, com base, portanto, nesta categoria, que penso que os outros SAS mais ou menos terão uma ideia do que é que estamos a falar. Portanto, a lista 1, as crianças que são beneficiárias, que integram os agregados familiares, que são beneficiários de prestação do rendimento social de inserção. Pronto, e no nosso caso, tivemos um universo de 1.218 crianças que estavam nessas famílias que recebiam o RSI. 608 agregados. 618 agregados, perdão. Da lista 2, portanto, são aquelas crianças que estão em processos de acompanhamento social e que estão semiativos, ou seja, já não vão ao serviço há pelo menos 2 anos, ou há mais de 2 anos. E tínhamos aqui um universo de 387 crianças. Então, como é que se fez? Nas primeiras foi mais fácil, pronto, as equipas já tinham o contacto das pessoas e têm relação com as pessoas, e foi enviado a Câmara que desenvolveu esse procedimento, enviou o ofício dizendo que a pessoa deveria se dirigir ao sítio tal para poder, então, colaborar neste processo, porque é sempre uma colaboração. A lista 2, as pessoas receberam uma carta para se dirigirem à Câmara Municipal, onde nós explicávamos o que é que era pretendido. Se aceitassem, então, colaborar neste estudo, depois nós informaríamos, recolhíamos o seu consentimento, e depois enviaríamos para as equipas de SAS para serem eles depois a convocar a pessoa, de acordo depois com a sua agenda de trabalho. E pronto, e foi feito desta forma, correu bem esta metodologia. E aqui tínhamos um universo de 387 crianças em 246 agregados. A lista 3 ainda está em curso, este processo, portanto é aquela lista que são as crianças que são beneficiárias da garantia, mas que não têm processo familiar, não existe processo. A Segurança Social ainda nos irá fazer chegar as listas destas crianças que estão dentro desta categoria, portanto ainda não estamos a trabalhar esta lista 3, são cerca de 1.615 crianças. E depois, ainda há aqui aparece como lista da Segurança Social, pronto, são as crianças que nós não estamos a acompanhar no SAS, mas que são as equipas da Segurança Social que ainda asseguram os processos de acompanhamento, que são das crianças de processos de refugiados, famílias de agregados familiares refugiados e famílias que têm estatuto de cuidador informal, portanto estes não estão com o SAS, estão na Segurança Social, são 96 crianças, de 64 agregados, e depois uma lista 4, que nós chamamos a lista 4. Para nós é uma lista, para já uma lista fantasma, mas muito real, que são as crianças que não estão no sistema, que são crianças que estão indocumentadas, sabemos que elas existem, estão nas escolas, a maioria estarão, a maioria, e que será uma informação que iremos tentar chegar através do nosso Departamento de Educação, porque são essas que não estão dentro do nosso universo de acompanhamento. Portanto, esta foi a nossa forma de mapear ao nível do risco. Só referir, porque também é importante mencionarmos, o SAS do Seixal, a Câmara do Seixal tem este trabalho descentralizado em 5 entidades, com quem tem protocolo para fazer este trabalho, que é o Centro Paroquial de Arrentela, o Centro Paroquial de Fernão Ferro, o Centro de Assistência Paroquial de Amora,
a criar a Associação de Solidariedade e a Santa Casa da Misericórdia do Seixal. Portanto, estas são as 5 entidades que dividem o território entre si e que abrangem o SAS. Destas 5, 2 destas entidades estão também na equipa do Núcleo da Garantia para a Infância, que é o Centro Paroquial da Rentela, que representa a área da infância, no Núcleo da Garantia, e a CRIARTE, a Associação de Solidariedade, está em representação da área da violência doméstica, uma vez que tem uma resposta direcionada e tem uma estrutura de apoio à vítima. E estão nesta representação. Para além do SAS, também fazem esta representação. Pronto, e aqui terminar também com a partilha destes um bocadinho mais, como é que é dizer, mastigado a nível de dados, daquilo que foi o diagnóstico que foi feito das matrizes que já foram preenchidas. Nós ainda chamamos um pré-diagnóstico da pobreza infantil do Seixal. Já conseguimos extrair esta informação, em que 46% das pessoas, portanto, esse universo que correspondem a 277 crianças, portanto, são de famílias monoparentais. 48% têm uma dependência financeira de pelo menos só uma pessoa do agregado familiar, que corresponde a 290 crianças. 31% são de famílias, são originários de famílias numerosas, em que têm 3 ou mais crianças, e aqui são 188 crianças que estão nesta categoria, e 48% são beneficiárias de rendimento social de inserção, portanto, da amostra que nós trabalhamos, que corresponde a 292 crianças. Não está aqui representado, mas também achámos interessante também partilhar convosco que 497 destas crianças que foram abrangidas pelo diagnóstico estão a receber o abono de família do primeiro escalão, que corresponde a 82,1% das crianças que fazem parte deste estudo. E pronto, e são estes os dados que gostaríamos de partilhar convosco. Esta é a nossa experiência. Tem sido um caminho difícil, mas tem-se feito. Com a participação de todos. Muito obrigada por esta informação, por esta apresentação. Acho que foi muito claro o trabalho que têm desenvolvido ao longo deste período e, sobretudo, esta preocupação centrada nas crianças, que é algo que devia ser comum a todo o nosso território, e também esta visão crítica daquilo que está a correr bem, daquilo que precisa de ser melhorado e também dos recursos que são necessários para esta área, para que também o trabalho possa ser mais consistente e mais permanente ao longo do tempo. Eu agradeço muito estas 2 apresentações. Há aqui 2 questões que foram já colocadas durante a apresentação da doutora Sónia e que, se calhar, eu passava a ler e depois, se quem quiser também participar e quiser tomar a palavra, também poderá fazer, se colocar o símbolo da mãozinha, é possível. Há uma questão que foi colocada por Melgaço, que fala sobre a possibilidade de implementar um núcleo da garantia, e também já foi colocado aqui o e-mail da garantia para questões e dúvidas, mas se calhar explicar um pouco qual é o processo, talvez possa ser útil para outras entidades e que estejam aqui hoje a assistir, não sei, em traços muito gerais. E a outra questão tinha a ver com o painel de auscultação das crianças. Há aqui uma senhora que coloca se foram também auscultadas crianças
negras, essa é uma questão que está aqui colocada. Eu penso que esta é uma resposta óbvia. Eu acho que como é óbvio, estariam contempladas todo tipo de crianças, não é? No âmbito do programa Escolhas, acho que sim, mas deixo também à consideração da doutora Sónia esta resposta. Obrigada. Muito bem. Primeiro que tudo dizer que a implementação do núcleo local terá que vir no âmbito, este primeiro passo terá que vir no âmbito do município. O desafio pode ser lançado por qualquer parceiro. O fórum indicado para lançar esse desafio, para dar o primeiro passo para a implementação, é a rede social, através do Conselho Local de Ação Social, porque o protocolo, e isso é importante que se diga, o protocolo não é entre a Coordenação Nacional e o município, é entre a Coordenação Nacional e o CLAS, o Conselho Local de Ação Social, é quem aprova a constituição do Núcleo Local da Garantia para a Infância, obviamente não retirando daqui a importância que o município assume sempre em todo o trabalho que depois é desenvolvido no âmbito da garantia, a começar pelo facto do próprio município coordenar a própria rede social e também dirigir o próprio Conselho Local de Ação Social. Portanto, este protocolo é assumido entre a Coordenadora Nacional, eu e quem preside o CLAS, que habitualmente ou é o Presidente da Câmara ou é um vereador por delegação de competências. Portanto, ele formalmente é assim que é feita a formalização do Núcleo Local da Garantia para a Infância. O pontapé de partida, digamos assim, é importante que venha dessa parte. Bastará enviarem-nos um e-mail a manifestar esse interesse. Naturalmente, que se estamos a falar de um parceiro que não sendo um município, é importante fazer chegar, se calhar, essa informação e partilhar isso no âmbito do Conselho Local de Ação Social. A partir daí, se todos forem da opinião de avançar, então estamos à distância de um e-mail, que eu penso que já foi partilhado, só manifestando esse interesse, dando nota de quem é que é o contacto privilegiado e imediatamente a Coordenação Nacional entra em contacto para dar início ao processo de implementação do núcleo local. E é assim que tudo acontece. É relativamente simples. Às vezes a parte mais difícil é de facto, e o handicap de tempo entre este primeiro movimento e a celebração do protocolo tem mais a ver com questões às vezes da agenda, do agendamento dos próprios conselhos locais de ação social, do que propriamente com a dificuldade do processo de preparação e de implementação que não é nenhuma. Acima de tudo, uma rede social com vontade de fazer mais e melhor em prol da pobreza infantil são os ingredientes essenciais para darmos este passo. Acima de tudo, eu penso que a Garantia para a Infância permite-nos, e deixem-me dar os parabéns ao Seixal, porque de facto eu acho que a apresentação do Seixal espelha perfeitamente aquilo que é o envolvimento de toda uma rede e do próprio município na implementação local da Garantia para a Infância, absorvendo totalmente todos os pressupostos da Garantia para a Infância. É exatamente aquilo que se pretende, é que ela não fique só, e eu digo isto porque há de facto às vezes uma tentação dela ficar neste nível de intervenção, e aquilo que nós pretendemos verdadeiramente é que ela ultrapasse o nível de intervenção social e que de facto aquilo que nós retiramos desta intervenção social seja o mote para as verdadeiras alterações e projetarmos isso em programas, em iniciativas e em escolhas políticas locais, não é? E o Seixal, na sua apresentação, transpareceu isso aqui de forma extraordinária e, portanto, de uma forma muito clara e que se percebeu perfeitamente que a Garantia para a Infância está a acontecer no Seixal e, portanto, é um pouco este caminho que, para alguns locais, é sempre um grande esforço e temos essa noção claríssima. Eu gostava, e já disse isto várias vezes, gostava que todos tivéssemos a consciência que, de facto, a Garantia para a Infância é algo que partiu do nada, ou seja, do nada na perspectiva que até a nível europeu a construção do quadro de monitorização, a construção dos parâmetros de avaliação, em 2021, quando foi aprovada a recomendação, nada disso existia. Portanto, a própria construção da Garantia para a Infância ao nível europeu
neste contrato com todos os Estados-membros, também se iniciou com a recomendação. E, portanto, é a partir daí que vamos fazendo todo este processo de construção. E nós, ao nível nacional, quando iniciamos este processo em 2023, nós próprios, no fundo, temos estado aqui, e isso é que tem sido verdadeiramente fascinante, parece-me a mim, na Garantia, é que temos estado aqui num processo de construção conjunta. E a própria forma como nós temos dado todos estes passos, a própria construção, por exemplo, da matriz de monitorização, ela a todo o tempo, tudo isto é passível de ser revisto e de ser reequacionado, desde que isso faça sentido a quem mais importa, não é? Que é quem está verdadeiramente na proximidade destas crianças e das famílias das crianças, e neste combate à pobreza infantil das crianças, que muitas vezes, infelizmente, é muito difícil intervirmos, e aqui sim precisamos de políticas muito fortes, intervirmos sobre a condição económica e financeira das famílias, porque há de facto muitos problemas na base de toda esta realidade, mas depois há um nível de responsabilidade comum de todos, que é tentarmos minimizar ao máximo o impacto que essa condição tem sobre a vivência diária destas crianças. E é aqui que todos nós, e a rede social muito especialmente, assume aqui um papel muito importante e que pode ser muito diferenciador para estas crianças. E, portanto, acreditando nós que quanto mais conseguirmos, de facto, dirimir esta diferença por força destas crianças se encontrarem em famílias que são famílias, enfim, muito vulneráveis, quanto mais conseguirmos dirimir, mais estamos a trabalhar em prol deste elevador social e que as crianças consigam ascender socialmente no seu futuro. Portanto, o processo de implementação é de facto muito simples, bastará entrar em contacto connosco. Segunda questão, naturalmente que nós nem sequer, esta questão é uma questão caracterizável, ou seja, para nós haverão com certeza crianças negras, como há crianças brancas, como há crianças de todas as cores. Não, isso não é uma questão, onde nós nos focamos é de facto naquilo que são as crianças com necessidades, na resposta a essas necessidades, independentemente da cor que tenham, independentemente da sua nacionalidade, independentemente da sua etnia, do seu género, enfim, são crianças e jovens, são todos crianças e jovens, e todos aqueles que precisam de nós, que estamos cá para eles. É essa a perspectiva da Garantia para a Infância. Obrigada. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar também ao município do Seixal, que está connosco, que pode acrescentar mais alguma informação. Temos aqui alguns comentários no chat, não são propriamente questões. Eu estou aqui a tentar ver o chat porque estão aqui alguns comentários. Sim, há 2 comentários e agora há uma questão colocada pela doutora Ana Gomes, que fala, também é no fundo um comentário, acaba de não ser uma questão, é o diagnóstico, análise, respostas, avaliação, será esta a chave? Quer dizer, eu penso que a chave é uma chave complexa, não é? É uma chave que nenhum país ainda encontrou a chave. Ainda assim, naturalmente, eu penso que a questão do foco sobre porque é que de facto se justifica termos este foco na infância quando falamos no combate à pobreza? Eu acho que há aqui 2 dimensões que são absolutamente fundamentais. É termos presente que a pobreza é um fenómeno complexo, naturalmente, intergeracional. É durante a infância que existe a eventual oportunidade de rompermos com este ciclo intergeracional. Portanto, nós quando intervimos sobre a pobreza no adulto, estamos a intervir na reparação de algo que já se instalou, e na infância é a única oportunidade que podemos ter de facto fazermos com que uma criança, por ter nascido pobre, não morra pobre e não propague essa pobreza para as suas gerações seguintes. E, portanto, digamos que a nossa janela de oportunidade para romper este ciclo é muito curta e é na infância que está. Portanto, é daqui que a criança pode assumir-se como ela própria uma chave
para a resolução, ou pelo menos para a diminuição substantiva do problema da pobreza no futuro. E depois também tem a ver com um enorme desafio de entendermos que todo o investimento que todo um Estado, um município, todos os investidores possam fazer na infância é um investimento com elevadíssimo retorno. Portanto, não é uma despesa, é um investimento, porque de facto aquilo que vamos colher intergeracionalmente é muito positivo. E portanto, estas são, na minha perspectiva, as duas dimensões mais estratégicas do combate à pobreza e do quão o combate centrado à pobreza, centrado nas crianças e nos jovens, pode ser determinante na melhoria substantiva do desempenho do combate à pobreza. Aqui falamos ao nível nacional, mas a nível europeu e a nível mundial. Portanto, todos os estudos já temos muita evidência científica que assim o comprova. E, portanto, vale sempre a pena investir, porque tendo nós todos a consciência, quando estamos a investir sobre a infância, estamos de facto a investir num futuro melhor e mais sustentável. Relativamente à questão dos diagnósticos, tem exatamente a ver com esta dimensão crítica de que o retrato da pobreza permite-nos, de facto, ir ao encontro dos melhores investimentos e termos, acima de tudo, a certeza de que quando estamos a investir sobre os reais problemas e os problemas, sabendo nós que os recursos são sempre muito limitados. E, portanto, quanto melhores as opções forem, melhores resultados poderemos vir a obter. E é nessa perspectiva, nós hoje tivemos, de facto, aqui este exemplo do Seixal. Nós temos outros núcleos locais, por exemplo, que foram surpreendidos com problemáticas que não estavam à partida tão despertos para essas problemáticas, e que foi o desenho deste diagnóstico que lhes permitiu obter conclusões relativamente a determinadas dimensões do problema da pobreza das crianças, que depois lhes permitiram também fazer uma modelagem daquelas que eram as suas medidas locais em prol exatamente dessas problemáticas. E, portanto, o objetivo é esse, não é? É sermos cada vez mais cirúrgicos na nossa possibilidade e na nossa capacidade a um nível, primeiramente, de política pública. E, portanto, a garantia para a infância também já nos consegue, ao nível nacional, dar uma melhor detalhe na leitura daquilo que também vão ser das nossas maiores necessidades nos passos seguintes que são necessários dar em termos de política pública, não é? E ao nível local, exatamente a mesma questão. Portanto, replicando toda esta dimensão ao nível local, estes diagnósticos e este trabalho, estes planos de desenvolvimento também nos permitem, de facto, desenhar melhor toda a intervenção sobre esta matéria ao nível local. Neste momento não temos mais nenhuma questão. Se calhar terminávamos então o webinar. Agradecia a presença de todos. Tivemos presentes cerca de 120 pessoas, e agradecia em particular a doutora Sónia Almeida e também ao município do Seixal por esta apresentação. Eu acho que foram aqui esclarecidas muitas questões, muitas dúvidas, e acho que isto permite também aos territórios perceber de uma forma mais concreta o que é que significa a garantia para a infância. E de que forma... das apresentações, estão ali. Pois. Está alguém com o micro? Um bocadinho o micro, por favor. E no fundo permite também perceber de que forma é que a garantia pode ser apropriada nos territórios, e pode permitir às instituições também conhecer melhor o perfil das crianças que se encontram nos territórios. Eu acho que o Seixal conseguiu fazer isso muito bem, e, portanto, é possível que outros territórios o possam fazer. Claro que a questão dos recursos humanos e dos recursos
materiais também são um problema, que foi identificado também pelo Seixal, mas no fundo, se houver uma vontade também de todos os parceiros, e se esta for também uma preocupação nos territórios, a questão da pobreza infantil ser eleita como uma prioridade dos territórios, é possível também avançar nesse sentido em todo o território. Eu penso que está connosco o professor Sarmento, que é também membro da direção da EAP em Portugal e que também faz parte do trabalho. Não sei se quer deixar só uma palavra final. Sim, com certeza. Muito obrigado. Obrigada, professor. Bom, em nome então da direção da EAPN Portugal, um agradecimento muito especial à doutora Sónia Almeida e à excelente equipa do Seixal pelas apresentações que nos fizeram, as reflexões que nos permitem, enfim, hoje e para o futuro, relativamente ao combate à pobreza infantil e à promoção dos direitos da criança. A sensação com que fico é de que esta nossa discussão, este nosso debate vai um pouco contra a corrente. A corrente é marcada hoje, no dia de hoje, pelo martírio das crianças. A Lara, que foi assassinada pela madrasta em Bragança, o menino ou menina, que não sabemos sequer, creio que é uma menina, o nome, tal é a invisibilidade, que morreu na sequência de um incidente de violência doméstica com o pai em Santarém. E não deixa de ser um pouco até contrastante a relativa indiferença com que acompanhamos esta dor e aquilo que foi, por exemplo, uma mobilização social coletiva em França, precisamente a propósito do assassinato de uma criança por um amigo do familiar, amigo do pai, e na sequência de um incidente de violência sexual. A nossa indignação não tem neste momento uma voz pública e acho que isso faz falta. E a apresentação, por exemplo, da reflexão sobre o combate à pobreza infantil é, evidentemente, um contributo importante para que essa voz pública se possa erguer e possa ter lugar. Por outro lado, também é em contracorrente, porque, digamos, a atmosfera política hoje está muito marcada não exatamente pelo combate à pobreza e pela inclusão, mas pelo contrário, pela exclusão, a exclusão dos imigrantes, a exclusão dos ciganos, a exclusão de todas as crianças que têm tantos direitos como quaisquer outras crianças do nosso país. Daí eu não me ter muito surpreendido com a pergunta sobre as crianças negras, que são muitas vezes vítimas de uma dupla exclusão. E, portanto, também nesta matéria, as intervenções da doutora Sónia Almeida e do Grupo de Funchal são importantes no sentido de marcar exatamente uma perspectiva de uma política universalista, de uma política de inclusão. Uma política como esta da garantia para a infância tem uma dimensão redistributiva e, portanto, incide sobre aspectos estruturais, mas também tem uma dimensão de proximidade e, portanto, incide sobre uma ética de cuidado. E estes são alguns dos aspectos críticos que a política tem, que esta política tem. Desde logo, a articulação do que é estruturante com aquilo que é a intervenção conjuntural imediata, casuística, junto das crianças. Por outro lado, a necessidade da integração das políticas, coisa que o Seixal faz de forma muito cuidadosa e que é um dos pontos críticos da política social em Portugal. Por outro lado, a necessidade de uma avaliação que não seja apenas uma avaliação de processos e resultados, mas também uma avaliação de impacto, até que ponto é que efetivamente estamos a contribuir para erradicar a pobreza. Não se trata apenas de combater, erradicar a pobreza, designadamente a pobreza infantil. É um ponto crítico também a existência de assimetrias e desequilíbrios entre os vários municípios, aspecto que eu creio que está particularmente atenta a Direção Nacional da Garantia para a Infância. Não é possível nem aceitável que o município A avance e o município B fique para trás, porque as crianças têm os mesmos direitos no município A e no município B. E depois, finalmente, as dotações financeiras e de recursos humanos, como foi sublinhado. Eu creio, no entanto, que este caminho, mesmo sendo a contracorrente, é o bom caminho, é aquele que temos que percorrer. E tenho acompanhado o trabalho da doutora Sónia Almeida, também de alguns núcleos da garantia, enfim, mais próximos da nossa região, e vejo que efetivamente há não apenas competência, mas também conhecimento e uma grande confiança. E precisamos disso, precisamos cada vez mais disso, em tempos que não são efetivamente os mais favoráveis. Parabéns, portanto, a quem comunicou. Uma vez mais, obrigado em nome da direção da APN, obrigado ao núcleo da infância da APN, a Fátima Veiga, que organizou este webinar.
E já agora que Portugal vença, e quem está em Braga, no Porto, em Évora, à Angra do Heroísmo, um bom São João, hoje é noite de festa. A festa é importante também para nos sentirmos em comunidade, não para esquecermos os problemas, mas para ganharmos mais força para, efetivamente, os enfrentarmos. Obrigada, professor, por estas palavras. Eu agradecia e despedia-me de todos. Vamos continuar a fazer o melhor que sabemos pelas nossas crianças. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, continuem. O convite que nos foi dirigido. Bom trabalho a todas. Obrigado. Obrigada, boas férias, bom abraço. trabalho, boas festas. Bom te ver, professor Sarmento. Um abraço. Um abraço, gente. Obrigada.